Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma live solidária e voluntária do Um Só Planeta, essa rede que conecta 18 mídias diferentes e esta transmissão ao vivo ocorre nesse exato momento no Instagram do Um Só Planeta, também no Instagram do Globo e no Facebook do Um Só Planeta e do Valor. Hoje é a 10ª edição, soube agora há pouco, do nosso encontro semanal e quis o destino que nessa data redonda, bonita, eu não tenho por que esconder que não acertamos nada com o IPCC, o painel intergovernamental de mudança climática da ONU, quis o destino que justamente hoje fosse lançado o 6º relatório de avaliação desse gigantesco painel de cientistas que revelam o estado da arte da ciência climática. É o que há de mais avançado, é o que há de mais moderno, são as últimas pesquisas a respeito de todas as variáveis do clima. O clima é um sistema. Quando você quer saber como está o tempo, você abre a janela e vai ver. Está sol, está escuro, vai chover, como é que está? Quando você quer saber como é o clima, você vai ter que perder ou consumir algum tempo para descobrir como é que o sistema climático funciona. Então, estamos falando de 14 mil artigos científicos assinados por 243 cientistas de 66 países. Isso tem uma robustez sem precedentes. E a gente vai comentar hoje, tem tudo a ver com o Só Planeta, alguns highlights aqui, algumas informações que nos pareçam mais importantes destacar sobre o que a ciência do clima sabe em relação a esse fenômeno, de que maneira ele ocorre, o que está previsto de acontecer, os diferentes cenários que estão embutidos. Esse é o relatório número 1. Levou quase 7 anos para ficar pronto. Em fevereiro e março do ano que vem teremos outros 2. O de fevereiro versará sobre impactos da mudança do clima pelo mundo, vulnerabilidade desses fenômenos e o que a gente precisa fazer para se adaptar àquilo que já é. O aquecimento global já está acontecendo. Esse relatório de fevereiro vai falar sobre isso. E março, como reduzir rápido, drasticamente, emissões de gases de estufa pela queima de combustíveis fósseis. Esse é o grande vilão. Se você quiser assim, resumir, qual é o principal movimento que precisa ter lugar hoje no planeta para a gente virar o jogo do aquecimento global? Não queimar carvão mineral, petróleo e derivados e gás. Esse é o principal movimento. Não é o único, mas esse é o principal. Então a gente vai fazer aqui uma, eu diria, identificação dos principais pontos que, a meu ver, merecem a sua atenção. O relatório começa com a seguinte afirmação: mudança climática generalizada, rápida e se intensificando. Então o relatório traz uma informação, obviamente, preocupante para os tomadores de decisão, que é: não adiem mais as providências que precisam ter lugar para a gente experimentar o mais rapidamente possível uma economia de baixo carbono, com os combustíveis fósseis sepultados. Aliás, é fóssil porque já vem debaixo do solo, ele tem que voltar para lá, a gente tem que deixar ele lá. Durma em paz para todo sempre, a gente não tem que ficar explorando petróleo, carvão e gás. Chega, chega. A outra informação na largada do relatório: os eventos extremos estão se tornando mais frequentes e intensos. A gente já sabe disso. Se você quiser fazer um recorte sobre hoje, o dia de hoje, a maior estiagem da história do Paraná, que vem desde o ano passado, hoje, quem mora em Curitiba e região metropolitana já sabe. A partir de amanhã, a Sanepar já estabeleceu novas regras mais rígidas de racionamento de água. Não está chovendo, os reservatórios estão baixos. E nunca aconteceu na voracidade com que a gente está testemunhando. Vai ser 1 dia e meio sem água na torneira, Curitiba e região metropolitana, depois 1 dia e meio com água na torneira. Não é legal isso, mas pode se agravar em função daquilo que a gente está começando a compartilhar com vocês sobre precisamos fazer mais e melhor e mais rápido, nos contrapondo às causas do aquecimento global. Também estamos testemunhando, perplexos, os incêndios que ocorrem nesse momento na Califórnia, na Grécia, imagens que estão circulando pelas redes sociais, pelas agências de notícias, mostrando igualmente eventos
sem precedentes. Quer dizer, a intensidade desses incêndios vem a reboque da elevação da temperatura média nessas localidades. Isso está acontecendo no mundo. Vou destacar outro ponto que me chamou muito a atenção nesse mega blaster relatório. Não dá tempo aqui de resumir tudo. Recuo das geleiras é o maior em 2.000 anos. Recuo das geleiras significa degelo. Degelo significa o seguinte: numa parte do relatório do IPCC, aparece a informação de que provavelmente testemunharemos, no auge do verão no Ártico, no mês de setembro, em algum momento isso deve acontecer, zero gelo. Não vai ter gelo no Ártico. Aí você vai perguntar, mas para onde foi esse gelo? Foi para o mar. Então, ato contínuo de gelo acelerado significa motivo de preocupação, porque eleva-se o ritmo de nível do mar subindo. Desde 1900 registrou-se agora a maior elevação do nível do mar que qualquer outro século nos últimos 3.000 anos. Eu vou repetir para você ver como é que isso funciona. Você pega de 1900 para cá, o mar subiu. Aí eles estão dizendo o seguinte: nesse século, a elevação do nível do mar não tem precedente, exceto 3.000 anos atrás. Muito bem. A taxa de elevação do nível do mar passou de 1,35 milímetro por ano para 3,7 milímetro por ano. Mais do que o dobro. E aí o que acontece em países como o Brasil? Bom, o Brasil é um país que tem uma imensa zona costeira, mais de 8.000 quilômetros de costa, então a gente tem que ficar muito ligado na elevação do nível do mar. Quais são as duas áreas mais vulneráveis aos cenários de elevação? Isso já se sabe, já tem pesquisa no Brasil há muito tempo mostrando isso. Região metropolitana do Rio de Janeiro e região metropolitana do Recife. E por que isso? Porque são estuários com muita gente ocupando essas regiões, densamente povoada, e com áreas de baixada. Então, à medida que essa lâmina de água salgada cresce, se expande, as áreas mais densamente povoadas, que são essas duas no nosso litoral, com imensos estuários e áreas de baixada, são mais vulneráveis. Alô, Prefeitura do Rio de Janeiro, alô, Prefeitura de Recife. Qual o plano? Qual o projeto? O que muda no licenciamento de obras e construções? O que muda? Porque não estamos na Holanda. A Holanda tem uma curiosidade, assim, os Países Baixos. A Holanda tem dinheiro e faz investimento na construção de diques. Você sabe o que é isso, né? São aquelas muralhas no mar. Quando a maré sobe, mais do que a cidade está preparada para receber de elevação desse nível da lâmina de água salgada, você fecha. Veneza também está investindo. Itália tem dinheiro. O Brasil tem. O Brasil tem dinheiro para construir dique. A gente está pensando nisso. Eu nem digo que isso é a solução, mas você tem que ter um plano de remediação, remoção das pessoas situadas em áreas de baixada, próximas de estuário, onde elevação do nível do mar, potencializada por ressaca em lua cheia, olha as variáveis, é potencialmente devastador. E a gente precisa ter política de ocupação de orla que respeite o planejamento que já existe, dizendo qual seria o lugar mais seguro no litoral do Brasil para você permitir a construção. Isso já existe, tá, gente? No Ministério do Meio Ambiente. Está lá, esquecida em alguma gaveta. Eu já fiz reportagem sobre isso. Existem protocolos orientando o poder público municipal, que é prefeito que licencia a construção, onde você pode, onde você não deveria construir. Onde você pode, onde você não deveria permitir embelezamento da orla, aqueles projetos assim de botar pedra portuguesa, quiosque, ciclovia, pertinho do mar. Pertinho do mar é encrenca! Pertinho do mar é encrenca! Se liga! Aquecimento global já é. Degelo das calotas polares já é. Elevação do nível do mar já é. Isso não é um filme de Hollywood, catástrofe. Isso é uma realidade. A gente precisa se antecipar ao pior cenário desses eventos. Muito bem, deixa eu passar adiante. Um outro dado impressionante.
O principal gás estufa é o CO2, dióxido de carbono. A concentração de CO2 em 2019, 2 anos atrás, eles mediram e viram que foi a maior na atmosfera nos últimos 2 milhões de anos. Aí você vai dizer, André, mas como é que eles podem dizer isso? 2 milhões de anos a gente nem estava nesse planeta. Tem um trabalho magnífico na área da ciência que é a prospecção de gelo no polo em altas profundidades. Você vai ter estratos de gelo que capturam os gases em diferentes idades do planeta. Então você consegue, com um bom nível de precisão, fazer essa afirmação. Olha, na composição de gases de 2 milhões de anos atrás, provavelmente a gente tinha um cenário parecido com o de hoje, porque a composição é a mesma, em termos de concentração de CO2. Metano e óxido nitroso, que são os outros dois gases que fazem parceria com o CO2, são as maiores concentrações dos últimos 800 mil anos. Outro dado interessante que eu queria destacar, de 1970 para cá, nos últimos 50 anos, registrou-se a velocidade da temperatura em ascensão. A elevação da temperatura nos últimos 50 anos se deu nesse intervalo de tempo, 5 décadas, mais rapidamente do que nos últimos 2.000 anos. Então você vê, tem uma coleção de cenários, coleção de informações que remetem a quê? Se liga, porque isso não é brincadeira, o relatório crava que não há mais dúvida científica sobre a participação da humanidade no agravamento do efeito estufa, e isso está muito bem delineado e detalhado na linha do tempo. Por quê? Porque a gente teve a elevação do nível do mar. Vou fazer uma heresia aqui, ó. Não sei se imprime, acho que não. Não imprime não. Vocês estão vendo uma tela branca, mas aqui tem um gráfico. O gráfico mostra como as emissões começaram a decolar de forma avassaladora a partir da Revolução Industrial. Você lembra quando você estudou na escola? O que foi a Revolução Industrial? A gente descobriu máquinas e equipamentos para substituir o trabalho braçal. E daí? E daí que você move máquinas, equipamentos, locomotivas, linhas de montagem com carvão mineral. Você queima carvão. O carvão mineral queimado gera vapor de alta pressão. Esse vapor de alta pressão movimenta máquinas e equipamentos. Desde então, a gente nunca mais parou de queimar carvão mineral. Piorou a situação por quê? Porque a gente também gostou da brincadeira de mais à frente queimar petróleo e derivados, fundamental no setor de transporte, toda sorte de veículos se movimentam através de derivados de petróleo, carro, ônibus, moto, navio, avião, petróleo e derivados. E o gás natural, o gás também tem essa configuração, é combustível fóssil. Então veja, de lá para cá, a curva é ascendente e não para de crescer. Aí você vai dizer, e daí, André? E daí que é o seguinte, o que é um gás de efeito estufa? Ele tem a propriedade de reter calor. A radiação solar atravessa a atmosfera, alcança a superfície, produz calor. Esse calor se volatiliza, né? Ele se espalha. Parte desse calor é devolvida ao espaço. Tudo bem. Outra parte fica retida nessa colcha, cada vez mais volumosa de gases estufa, CO2, CH4, óxido nitroso. Esses gases que são resultado do nosso estilo de vida, dos meios de produção, geração de energia, nós estamos contribuindo para essa bagunça no software inteligente do clima. E nós pagamos o pato. Porque é incrível isso. Nós já temos o diagnóstico, nós sabemos o que fazer. Nós temos conhecimento e tecnologia para virar o jogo. O que falta? Vontade política. E o Brasil nessa história? Bom, curiosamente, gente, não estou pegando no pé do governo, não. São os fatos. Vamos aos fatos. Hoje, nesse dia importante na história da ciência climática, nós tivemos uma portaria publicada no Diário Oficial do Governo Federal, do Ministério de Minas e Energia. Vocês não vão acreditar. É inacreditável. Hoje acontecer isso é um esculacho. O que o governo federal, esse governo que está aí, que não tem política climática nenhuma, que viu desmatamento aumentar, queimada aumentar, que asfixiou fiscalização, que não aplica multa ambiental,
que um ex-ministro, você sabe quem, não quero dizer o nome, que ficou mais de 2 anos e meio no cargo, certa vez disse que mudança climática era um assunto acadêmico. Enfim, essa coisa de ser pária ambiental do mundo não é legal para a gente. O que hoje o governo resolveu fazer? Baixou uma portaria, está publicada no Diário Oficial, que diz exatamente o seguinte: eles estão aprovando um plano de governo que vai estimular o uso do carvão mineral no Brasil. Hoje. Alguém vai dizer, é coincidência. Bom, pode ser. Sendo coincidência ou não, um desastre. Por quê? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo, se você quiser saber assim, o que o Brasil pode fazer para não queimar combustível fóssil? Eu vou perguntar para você. Você tem tempo? Eu vou ter que abrir aqui de A a Z todas as fontes de energia que são renováveis e que não são fósseis. O Brasil tem o melhor vento do mundo. O Brasil tem uma exposição à radiação solar monumental. Energia eólica, fotovoltaica, maremotriz, biomassa. A gente tem uma coleção de alternativas. Aí o governo que já enfiou um jabuti na privatização da Eletrobras dizendo, não, para privatizar a Eletrobras tem condicionantes. Uma delas, vamos botar térmica a gás em alguns lugares do Brasil. Gás é combustível fóssil, não faz sentido. Não faz sentido. O Brasil tem jeito? Tem jeito. O mundo tem jeito? Tem jeito. O que a gente precisa fazer? O dever de casa. A gente precisa fazer o dever de casa. Há tempo para virar o jogo? Os cientistas dizem que sim. Mas o aquecimento global já é. Quando você conversar com seu filho, seu neto, conversar com alguém, vem cá, o aquecimento global, nossa, um futuro esquisito, né, que a gente está semeando. Não embarque no futuro. Você não precisa ir longe. Nós já estamos sofrendo os efeitos do aquecimento global. Fato. Fato. Degelo das calotas, elevação do nível do mar, eventos extremos, secas e inundações que ocorrem com maior frequência e intensidade. Tudo isso já é. Então, veja, não é brincadeira, a gente precisa estar muito ligado. Por quê? Porque todos nós, como eleitores, consumidores, né, como cidadãos, nós temos algo a fazer para não passar pano para o agravamento do aquecimento global. Isso é tarefa de quem administra empresa pública ou privada, quem está à frente de igrejas, quem está à frente de organizações não governamentais, quem dirige escolas ou universidades. Esse assunto tem que estar, assim, sabe aquela história? Pulverizado, capilarizado, todo mundo tem que falar sobre isso, não é só hoje não. Esse movimento aqui, Um Só Planeta, surgiu exatamente da necessidade da gente trazer à tona, tangibilizar, falar mais sobre esse tema. Não dá mais para a gente ficar aqui se iludindo, achando, não, mas Deus ajuda. Tem um provérbio africano muito legal que diz assim, enquanto reza, vai fazendo. Conhece esse ditado? Enquanto você reza, pô, Senhor, ajude, por favor, abençoe o mundo, que o aquecimento global não provoque tudo isso que a ciência está dizendo. Pode rezar, eu rezo, eu peço a Deus. Agora eu não me iludo. Deus delega, Deus terceiriza. Você tem que fazer a sua parte. E eu estou tentando fazer aqui a minha. Vamos ver. Ana Clara Alcoforado diz o seguinte, Recife já alaga com pouquíssimas chuvas. Bom, aí temos uma questão. Isso pode ter a ver com planejamento urbano equivocado, tamponamento do solo, menos drenagem, absorção da água da chuva na cidade. Agora, Ana, a gente precisa usar ciência. Está chovendo mais? Porque no Brasil existem vários estudos mostrando que aquelas chuvas torrenciais bíblicas, em torno de 100 milímetros ou mais, que ocorriam uma vez por ano, e olhe lá, agora, em São Paulo, por exemplo, ocorre 3, 4 vezes por ano. Tem uma mudança aí. Recife eu não tenho informação. Yara Maria Capistrano, André, vivemos uma emergência climática, merece combate intenso. Yara, obrigado pela tua informação, porque emergência climática, os nossos colegas jornalistas do jornalão britânico Guardian estabeleceram que no manual de redação eles não falam mais de mudança climática. Eles não usam mais climate change. Eles falam de crise climática, eles falam de emergência climática.
que a forma como a gente chama as coisas diz muito sobre o status das coisas. Mudança é da vida, tudo muda. Nada no universo é estático, tudo muda. Até aí tudo bem. Quando você fala emergência climática, crise climática, aí o papo muda de configuração, você não acha? Alexandre Machado, sem considerar a redução da nossa produtividade agrícola, isso também já está acontecendo e tenderá a acontecer com mais intensidade se cenário business as usual, se a gente não fizer nada. Deixa como está. Isso que a gente está fazendo já dá conta. O Dr. Paulo Artacho, da USP, que é um dos 6 brasileiros que assinam esse documento do IPCC, estima que o cenário fazer como sempre se fez determinará, antes do final desse século, uma elevação da temperatura média do planeta em torno de 4 graus. Você tem uma noção do que é isso? Para a gente entrar em estado febril, sabe quando você está com febre, está mole, está assim, acho que hoje eu não vou trabalhar, não estou legal? Para a gente alcançar estado febril, basta uma variação de 0,6 graus centígrados. Se elevar em 4 graus, significa o seguinte: alcançaremos o turning point, quer dizer, um ponto que eles dizem que talvez seja de não retorno. Assim, a gente não é que a vida vai acabar na Terra, a vida vai ficar bem mais difícil. Não é que o planeta vai acabar, mas a vida nesse planeta vai se tornar mais hostil a nós. E não culpe a natureza. Não ouse culpar a mãe natureza. Tem uma frase que eu adoro, cujo autor agora não me lembro, que diz assim: não existe sorte ou azar, existem consequências. Existem consequências. O aquecimento global é agravado pelo homem substancialmente. Elizabeth Santos pergunta: gostaria de saber qual o primeiro país que está na frente para solucionar este problema. E no ranking das emissões, o Brasil ocupa qual lugar? O aquecimento pode acabar com a raça humana? Eu disse que não. Acabar não, mas a vida vai ficar mais difícil. Qual é a posição do Brasil? Depende do ranking. Normalmente a gente fica ali em 6º lugar, 5º ou 6º. E no Brasil, o principal vetor, a principal contribuição do aquecimento global do Brasil é desmatamento e manejo do solo, principalmente para pecuária. Olha a encrenca. Destruir floresta para plantar capim e criar gado. Que tal? Pois é. E queria saber qual é o primeiro país que está na frente para solucionar o problema. São alguns países assim que estão fazendo medidas interessantes. Estados Unidos e China, que são os 2 maiores poluidores, Estados Unidos na era Biden, tem feito investimentos muito interessantes e crescentes para conter a emissão de gases de estufa. A China, lenta e progressivamente, se mexe. A gente está falando do gigante amarelo. Esse negócio de dizer para de queimar carvão subitamente, como é que fica 1 bilhão de pessoas naquele país? Eu, quando estive na China em 2014, eu vi de perto os esforços dos chineses para virar esse jogo, mas o resultado não vem assim, ó. Não vem. Alguns países europeus também estão nessa linha de frente, principalmente países nórdicos. Estamos nesse caminho. O que nós civis, a Amanda Fará pergunta, o que nós civis podemos fazer para ajudar nesse ponto de urgência? Ano que vem tem eleição, não vote em governador ou presidente analfabeto ambiental e climático. Faça uma escolha consciente. É inadmissível que no século XXI a gente ainda eleja políticos que são analfabetos ambientais e não estão nem aí para o clima. Certifique-se de quem você quer colocar lá. Em relação ao dia a dia, eu já falei aqui, você está num condomínio, vai lá na reunião de condomínio, proponha medidas que reduzam a emissão de gases de estufa com energia, menos consumo de energia. Eu vou contar para vocês, nem me programei para falar isso aqui. Ontem eu tive que comprar uma máquina de lavar pela internet, porque a minha, 15 anos de idade, desencarnou. Eu já ressuscitei ela 3 vezes, aí o bombeiro chegou e falou assim: Trigueiro, não há o que fazer, lamento. Então, o velório foi rápido, o enterro ainda vai acontecer, mas eu preciso... Enterro não, né? Vai para reciclagem. Já sei até para quem vai. E aí temos uma questão. Que máquina eu vou comprar? Vocês acreditam que eu fiquei... Não levei muito tempo, não. Fiquei uns 20 minutos fazendo pesquisa de preço, modelo, consultei alguns especialistas que eu conheço e cheguei na máquina mais inteligente que existe, que usa o modelo inverter que ar-condicionado já tem, não desperdiça energia, não desperdiça água. Cheguei lá, não posso fazer propaganda aqui, mas quem procura acha.
Então, se você quiser saber, procure, informe-se. Geladeiras ecoeficientes, geladeira não, máquina de lavar, ecoeficiente. Que é a pergunta também que o João Marcelo faz, que é igual a da Amanda Fará. O que a gente pode fazer? Você pode fazer como consumidor, deu o exemplo da máquina de lavar, você pode fazer como morador, mobilizando o condomínio, mobilizando a rua. Como é que a gente economiza energia? Como é que a gente faz a nossa parte? E sendo um eleitor consciente, sinceramente, não vejo outras saídas. Pressione os políticos. Pressione o governo federal, pressione os parlamentos. Bota pilha, democracia é panela de pressão. Essa é a frase que eu mais repito aqui nas lives no Só Planeta. Democracia é panela de pressão. Não deixa barato. Vai lá e diz assim, olha, o que vocês estão fazendo aí? Por conta desse relatório que saiu do clima. O que vocês estão dispostos a fazer? Quando começam? Está demorando. Bora. Já tem no Brasil Secretaria do Clima. Existe. Secretaria Municipal. Tem município por aí que está antenado. Niterói, por exemplo. Daniele Brandão pergunta como as informações trazidas pelo IPCC podem ser levadas ao grande público de uma forma clara. A linguagem é bastante técnica no jornalismo especializado e até eu, mesmo sendo estudante de comunicação, tenho certa dificuldade de compreender. Poxa, Daniele, já foi quase meia hora de live aqui. Se o que eu falei você não entendeu, eu vou ficar muito triste e frustrado. Eu estou fazendo a minha parte e não estou sozinho. Nas redes sociais você vai ver colegas jornalistas, que aí a missão é do jornalista. O cientista ele vai até certo ponto, mas ele não tem propriamente o domínio das ferramentas de comunicação. Ele faz o melhor. Os jornalistas têm que conversar. Eu conversei com 3 cientistas nesse fim de semana que assinam um documento do IPCC. Eu perguntei várias coisas para ele, não estou entendendo. Explica melhor isso daí para eu poder passar o recado da melhor maneira possível. É um constante aprendizado. A gente não pode deixar para trás. O brasileiro ficou craque em coronavírus, variante, importância da vacina, diante do sufoco da pandemia. Então, o aprendizado, às vezes, ele vem junto com o sofrimento. Você vai aprender sofrendo. Você vai, eu quero saber, quero entender isso daí, como é que funciona, me explica. O jornalismo tem essa missão. O Tiago é pediatra em Porto Alegre e diz assim, o que podemos fazer para sensibilizar as pessoas do impacto do aquecimento na saúde? Alguma sugestão? Olha, Tiago, vou dar uma sugestão aqui. Nesse verão, no hemisfério norte, é o nosso inverno aqui no Brasil, você vai fazer uma pesquisa rápida nas ferramentas de busca, veja quantas pessoas morreram na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, de uma forma geral, com a onda de calor por lá. Pessoas idosas que têm comorbidade, não têm muita resiliência. Quando vê uma temperatura que elas não estão acostumadas, morre. Ou agrava-se o estado de saúde. Quando o aquecimento global impacta a agricultura, o alimento fica mais caro ou mais barato? Fica mais caro. Nem todo mundo consegue se alimentar adequadamente. A melhor maneira de você prevenir doenças, uma das maneiras, é se alimentar bem, é ter saúde. Só que com falta de dinheiro, como é que a gente faz compras que, por vezes, os produtos são caros por quebra de safra causada por estiagem longa, ou por inundação, ou por uma onda de frio extremo, geada ou neve, como teve no Brasil, teve perda agrícola. E o preço, como é que fica? Dispara. São várias as situações em que a saúde humana se debilita progressivamente com essas ondas de calor sem precedentes. E a gente precisa entender isso, não é morrer de calor apenas, é morrer de complicações causadas ou agravadas pelo calor. Mas eu queria deixar uma mensagem de otimismo. Eu não estaria aqui nessa live solidária e voluntária se eu não acreditasse que dá para virar o jogo. Informação é o ponto de partida para a atitude. Nós precisamos fazer a diferença. Usar a informação em favor da vida. Quem não está nessa vibe ou nessa sintonia precisa ser denunciado se ocupar um cargo público. Empresas de grande porte do setor privado que não estão sintonizados com essa situação merecem o boicote dos consumidores. A gente não vai comprar produtos ou serviços de empresas que não estão entendendo o que está acontecendo. Então tem muito o que fazer.
São 6 horas em ponto. Eu sou, olha, precisão suíça aqui. Agradeço a participação de vocês. Espero que tenha sido útil. Informem-se sobre o relatório do IPCC. Não desanimem. É o nosso tempo e esses são os desafios do nosso tempo. Informação é o ponto de partida da mudança e só se muda com atitude. Até segunda que vem. Tudo de bom.